Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos, eu sou médico, sou espírita e também sou muito estudioso das relações entre a espiritualidade e a medicina. Isso foi uma das coisas que me aproximou da medicina muito antes de eu querer ser médico, né? Pois eu nasci num ambiente espírita e nesse ambiente espírita a busca das pessoas pelos centros muitas vezes eram por problemas de saúde, né? Assim como Jesus Cristo no Novo Testamento, as pessoas buscavam Jesus porque ele fazia milagres de curas. Então, o cristianismo e toda busca que a gente tem por Deus, ela está muito ligada pela busca do alívio das nossas dores, do alívio dos nossos traumas psíquicos, do alívio das nossas doenças incuráveis, né? E quantos milagres maravilhosos que a gente recebeu através da Bíblia, que Jesus realizou, foram de doenças de difícil controle, né? Jesus curando cegos, curando aquela mulher com corrimento, curando paralíticos, né? Curando tudo e todos. E através daquela cura, as pessoas se transformavam para aprender o Evangelho. Já na doutrina espírita, a gente sabe que a busca é a mesma. As pessoas muitas vezes vêm no centro para querer assistir alguma palestra, para querer tomar um passe, para querer fazer algum tratamento espiritual, com a busca de tentar aliviar as suas dores. E nesse processo, as pessoas começam a conhecer a doutrina. Tem um conto de Humberto de Campos, que foi psicografado por Chico Xavier, que conta o seguinte: Jesus estava andando com os discípulos e os discípulos falaram: Jesus, por que o Senhor vai falar com as pessoas? As pessoas pediram para serem curadas. Vamos curar elas primeiro e depois a gente vai dar o discurso, o Senhor vai dar a sua pregação? Daí Jesus, tá, hoje nós vamos fazer isso que vocês estão sugerindo. Então foi lá, em primeiro lugar, tinha aquela multidão, ele curou todos com carinho, com amor, e depois que todos estavam bem e curados, ele foi partir para a pregação. E nesse momento não tinha mais ninguém lá, só estava Jesus e os discípulos. Aí os discípulos falaram: mas Jesus, eles foram embora. E Jesus falou: sim, muitas vezes é a dor, é a doença que nos faz buscar Deus. Então a gente tem, pessoal, uma noção um pouquinho errada do que é a doença. Porque a doença, ela muitas vezes não é de algum obsessor, não é de alguém ruim, não é de uma maldade acontecendo com a gente, mas é o próprio chamamento de Deus para a gente buscar outras coisas. A doença vem do nosso comportamento, tanto mental quanto físico, que fazem com que a gente às vezes tome caminhos que nos levem à dor, ao sofrimento e à tristeza, porque a gente busca as alegrias neste mundo. Quando chega a doença, a gente para de buscar as coisas, porque a doença grita para nós: eu estou aqui, eu preciso de ser resolvida. E quando a gente não consegue resolver com os remédios, aí nós vamos para Deus. E esse é um caminho tão antigo quanto a humanidade. A doença nos faz buscar o curador, buscar o médico, buscar um alívio, buscar um consolo. E neste momento a nossa alma começa a aprender coisas novas. Tem um outro conto do André Luiz, que ele, se não me engano, que é Educandário de Luz, o livro, que ele está numa enfermaria, e nessa enfermaria tem um monte de pessoas doentes lá, com doenças difíceis, e ele está com o orientador espiritual dele lá do setor. E ele deu uma olhada, ele estava estudando, ele falou: olha, desculpa falar para você, meu orientador, mas a maioria dessas doenças aqui, elas podem ser curadas. E a gente pode, através dos passes magnéticos, curar essas pessoas. Aí o orientador falou: sim, vamos
A doença tem uma função educativa, mas já que você está me perguntando isso, nós vamos fazer uma experiência. Antes de curar esses doentes, você vai ir do lado do pensamento de cada um deles para saber o que eles estão pensando. Aí tinha uma lá que estava com uma artrite. Ela: Senhor Jesus, eu não consigo caminhar, eu gostaria de caminhar para ir para a igreja, eu gostaria, Senhor, se você me ajudar a me curar, eu vou fazer caridade, eu vou me perdoar os meus irmãos, eu vou seguir você. Daí ele foi lá para o outro que estava com uma doença degenerativa: Senhor, se você me der força, eu vou voltar a trabalhar, vou voltar a contribuir na sociedade. E de um a um dos pacientes só tinham orações, vontade de melhorar, pensamentos de ligação com Deus. Aí o orientador falou: agora vamos começar a curar eles. E de um a um eles foram fazendo os passes magnéticos, os tratamentos espirituais, e as pessoas ficaram boas. Aí ele pediu para o André Luiz: agora, André, você vai para cada um desses espíritos e veja o que eles estão pensando. Aquela senhora que estava orando, pedindo para ela ficar boa, ela já estava pensando na herança, já estava pensando em se vingar, que agora que eu estou boa, eles vão ver. Aquele outro que estava com um problema degenerativo já estava pensando em jogar, já estava pensando em beber novamente, já estava pensando em ir para a boemia. E todos os outros mudaram o padrão mental para um padrão negativo, para um padrão antes da doença. Aí o estudante de medicina falou: Senhor, talvez a doença nessa situação esteja aproximando essas pessoas mais de Deus do que a saúde. E eles fizeram daí o oposto, eles foram lá e magnetizaram todos para voltarem a ficar doentes. A gente tem uma noção muito equivocada do que é a doença. Nós temos uma noção muito primitiva do que é a cura, pois o próprio Allan Kardec diz, através do Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, que é o seguinte: para Deus não importa o corpo, que é uma veste que morre, que degenera, que adoece. A reencarnação vem para curar o espírito, vem para educar o espírito. E se for preciso que tenha uma doença, se for preciso que o nosso corpo se quebre para a alma brilhar, o plano espiritual vai permitir isso. Portanto, meus amigos, em primeiro lugar, entender que todas as doenças que estão com vocês são permissões divinas, são concessões dos guias espirituais de cada um de vocês, que servem para vocês mudarem o pensamento. A primeira coisa que uma doença faz com a gente é parar. Eu estou com um problema. O que eu vou fazer? A gente tenta tomar um remédio e esse remédio vai querer calar o sintoma. E calando o sintoma, a gente tenta viver a nossa vida. Algumas doenças são simples e um remédio cura. Outras o remédio não cura. E são essas que fazem a gente parar e falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu familiar? O que está acontecendo com a pessoa que eu amo? Com a pessoa que eu respeito? Com o meu corpo? Eu não estou conseguindo a cura com os médicos. Eu não estou conseguindo a cura. Eu preciso de algo a mais. E esse algo a mais é a busca por Deus. Quando a gente adoece, a nossa mente se quebra, o nosso ego, os nossos conceitos, eles se tornam muito fragilizados. Nós choramos mais, nos desesperamos mais, ficamos mais infantilizados, precisamos de mais apoio. E quando a gente começa a receber isso num centro espírita, numa igreja, num grupo familiar, num grupo religioso, qualquer que seja, nós começamos a ter uma troca de afeto, uma troca de carinho, nós começamos a nos sentir mais amados, mais entendidos. E aí vem o que o plano espiritual sempre buscou, que é implantar na gente um sentimento
Será que tem algo a mais? Será que essa doença não é um chamamento para algo maior? E aí, nos centros a gente orienta, além dos passes, o estudo e as palestras espíritas. E muitas pessoas doentes começam o primeiro contato com a literatura espírita, com a espiritualidade, através dessas situações. Começam a se lembrar de quem foi Jesus, começam a se lembrar do amor e do perdão, começam a se lembrar do cuidado com o corpo, com a dieta, com as orações, com o jejum. Começam a utilizar dos elementos cristãos que estão aprendendo nos centros espíritas para dentro de si e para dentro da sua casa. E aí começa um processo de cura. E este processo de cura é espiritual. E é uma cura que vem para ficar. Portanto, em resumo, o que eu posso dizer para vocês é que a doença, por mais estranho que seja, ela é bem-vinda. Ela é o nosso chamamento que o nosso Deus faz para que a nossa alma, que está cansada das coisas da terra, está entediada do mundo, está entediada dos prazeres, das comidas, das distrações, e ela não quer mais isso. E a nossa alma grita: Senhor, eu preciso de algo a mais. E esse algo a mais, essa busca, essa jornada, é uma jornada que a gente consegue somente através de Deus e principalmente através dos ensinamentos de Jesus. E colocando em prática as leis divinas, as leis do amor, as leis do perdão, as leis da disciplina espiritual em nossas vidas, a cura vem, e ela vem de uma outra forma. Ela vem de dentro para fora, ela vem dos céus para dentro de nós. E aí vai ser uma cura que não é desse corpo, é do espírito. Quando Paulo de Tarso estava nos processos de evangelização, ele foi para o Chipre, e lá no Chipre ele encontrou um grande senhor lá do Chipre. E o senhor tinha uma doença, e ele falou: eu fiquei sabendo que você opera milagres, que você pode curar e que você pode me trazer essa bênção. E o Paulo de Tarso falou: essa bênção da cura, ela não tem nenhum valor. O único valor que eu venho trazer para vocês é a verdade do Cristo Jesus, do Messias reencarnado, que veio para a nossa terra para ensinar os valores espirituais que vão nos ligar completamente à vida eterna. E este é a grande presente, a grande bênção que eu tenho que dar para você. Então, além da cura física, o Paulo ajudou a evangelizar aquela pessoa. E todo o processo do apostolado, tanto de Jesus como dos discípulos e apóstolos de Jesus após isso, é a base. As pessoas vêm por problemas, por doenças. E neste processo de cura, elas recebem a evangelização, elas recebem o evangelho de Jesus. E aí a gente começa essa cadeia e esse ciclo de divulgação do espiritismo, de divulgação das verdades de Deus que estão já há 2000 anos sendo espalhados pelo mundo inteiro. Nós espíritas somos a ponta da lança. Nós estamos com a revelação do Consolador, que é o Espírito Santo em nós e na nossa vida, que são os espíritos, que conseguem, através da literatura, através da mediunidade, nos dar dicas de como a gente pode proceder. E a cura vem também da evangelização e principalmente da divulgação da doutrina espírita. Que nós sejamos também peregrinos que contem as verdades de Deus, que espalhem essa luz divina e que os canais que a gente pode fazer de todas as maneiras sejam uma luz para as pessoas que estão buscando essa luz. É a doença que vai ser o caminho que nós vamos poder pegar cada uma dessas pessoas, os problemas, e levá-las para Deus, levá-las para Jesus, para a alegria e para a cura definitiva. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.